Filho de gigantes, a expectativa de que o príncipe Boji fosse um rei grandioso cai por terra quando o reino se depara com um pequenino rei mudo e sem talento para a espada. Mas o encontro fatídico muda completamente o seu destino. Acompanhado por Kage, uma sombra de chão, Boji parte por uma aventura de autodescobrimento e severos desafios. Será que Boji será capaz de provar o seu valor para o reino, tornando-se um grande rei? Quer saber o que eu acho do anime Ranking of Kings, ou Osama Ranking? Então sim, bora! Alô, Orbis, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós iremos falar um pouco mais sobre uma indicação que eu trago aqui para vocês chamado Ranking of Kings, ou Osama Ranking. Basicamente, como eu falei para vocês, é um anime aí de acho que 32 episódios mais ou menos. Então, vou falar um pouquinho de como funciona. Antes de a gente entrar principalmente como funciona basicamente a nossa dinâmica, eu faço um review de 1/3. Eu pego o anime inteiro, vejo qual que é o tamanho de 1/3 correspondente e vejo o tanto de 3 episódios. No caso aqui, são 7 episódios que correspondem à primeira temporada do todo o anime como um todo, então, de forma de mais geral. Então, com isso eu passo o que acontece nos 7 primeiros episódios, falando um pouquinho, meio que uma reviewzinha, falando rapidão sobre isso, e depois eu dou meu parecer de uma maneira geral. Obviamente, em alguns momentos, dependendo da situação, eu assisto até o final, mas sempre avalio ao ponto de acabar no 1/3. Por que 1/3? 1/3 principalmente porque, de acordo com a parte principalmente cinematográfica, 1/3 corresponde a algo que você consiste no seu primeiro ato. Apresentação de personagem, apresentação de problemática, tom, timbre, antagonistas, protagonistas. Então com isso você já consegue entender muita parte do que como funciona. Claro, não chega ao clímax, claro, não tem a resolução da grande problemática, porém acredito que seja de uma maneira geral para trazer essa pequena indicação. E obviamente, se o anime não ele é bom o suficiente para te cativar no primeiro 1/3, fica um tanto complicado você querer assistir o resto. No episódio número 1, as roupas novas do príncipe, nós temos que, no mundo onde os reis são ranqueados pelos seus feitos e atributos, o príncipe Boji é tido como inapto para ser rei devido às suas deficiências. Ele encontra Kage, uma sombra que pode conversar, mas que também pode tirar vantagem da sua bondade. Episódio número 2, o príncipe e Kage. A trágica infância de Kage após a expulsão do seu povo do reino de Bo é relatada. A luta entre Boji e Daida continua e o estilo de luta de Boji é visto como covarde, e ele é instruído por Domas a tomar um estilo mais régio. Episódio número 3, o novo rei. Rei Bossi falece nomeando a Boji como o próximo rei. Porém, o anúncio do novo rei não acontece do jeito que Boji esperava. Após saber que Kage partiu por uma jornada sem ele, Boji resolve ir na sua própria jornada para o desespero de Healing. Episódio número 4, a primeira jornada. Um membro do comitê do ranking dos reis visita o reino para definir o ranking de Daida. Durante sua viagem, Boji encontra um caçador que o ensina sobre o mistério da vida, enquanto o come em volta de uma fogueira e a vida de Boji começa a ser ameaçada. Episódio número 5, tramas entrelaçadas. Depois de uma última ameaça à sua vida, Boji se alegra ao descobrir que ele tem um anjo da guarda. Thomas fará qualquer coisa em troca da confiança de Daida. O espelho mágico conduz Daida até um elixir que supostamente irá dar para ele poderes de Bossi. Episódio número 6, o Rei do Submundo. Boji e Kage encontram Desha, o Rei do Submundo, que consegue transformar homens fracos em poderosos reis. Porém, depois de testar as habilidades de Boji, Desha se recusa a treiná-lo. A Pes encontra a Daida e o espelho e precisa escolher um lado. E episódio número 7, a aprendizagem do príncipe. Kage pede a Despa, o irmão de Desha, para tornar Boji forte o bastante para ser rei, e Despa o aceita como aprendiz. Após fazer a sua análise, Despa se espanta o quão pouca força Boji tem, mas ele não recusa a treiná-lo. Então pessoal, vamos falar um pouco sobre esse anime. É interessante porque pela primeira vez, de todos esses anos que eu já assisti animes diferentes, nós tivemos um anime bem inclusivo. Nós temos como nosso protagonista um personagem surdo-mudo, apesar que em alguns momentos da história parece que o roteiro esquece dessa informação, porém, de uma forma geral, até o 7º episódio, nós temos aí um protagonista surdo-mudo que tem uma capacidade gigantesca de se esquivar. Basicamente essa é a grande habilidade dele. Claro que o seu grande coração, a sua
grande capacidade emotiva, também é um ponto importante para criar essa certa aproximação entre você e o protagonista. É interessante pelo formato como é colocado, onde realmente, pelo fato de ser um príncipe, ele não apenas aprende a linguagem de sinais, mas também as pessoas em volta também aprendem a linguagem de sinal. Obviamente, os nobres ou aqueles que têm uma conexão direta com o rei. Ou no caso rei, no caso príncipe nesse lugar. Então é interessante porque você percebe que, apesar de ser uma história que tem como principal ambientação a Idade Média, você vê que tem diversos conceitos mais modernos hoje, como por exemplo a integração. Apesar de, obviamente, a gente colocar aqui, apesar de ser um personagem com as suas limitações, não é colocado limitações como sendo algo assim, vamos dizer assim, sem a capacidade de fazer algo. Onde eu quero chegar com isso? É interessante que existe sim, você não é capaz, você não consegue, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Porém, se você for considerar que existe pessoas que são normotipas, sem nenhum tipo de limitação, e existe esse grupo de pessoas que fazem com que limite ela a partir de uma ameaça verbal ou simplesmente uma intimidação, aqui é só um argumento a mais. Se por acaso o príncipe não fosse surdo, não fosse mudo, mas continuasse com poucas habilidades de espada, continuasse fraco, um coração bondoso demais para ser rei, ele teria os mesmos problemas. A diferença é que são intensificados com essa limitação. Então eu acho interessante que a construção de personagem aqui trazida, onde hoje o nosso personagem surdo-mudo é o grande protagonista dessa história, aqui a pessoa que escreve, eu não vi se é um homem ou uma mulher, porém a pessoa que escreve a história, a mangaka que escreve essa história, ela tem como principal objetivo o quê? Mostrar que, indiferentemente das limitações, você possui as capacidades de trabalho, de estudo, determinação, coragem, e assim vai desenvolvendo até chegar nas suas maiores ambições. E é interessante que ela não sente dó do nosso protagonista, né? A autora, o autor não sente dó do nosso protagonista. Claro que existem alguns conceitos de sorte aqui, um pouco ali, porém que existe uma explicação muito lógica dessa sorte, que é a existência do Kage, que é essa sombrinha fantástica que vai seguindo ele dependendo aí do decorrer da história. Então você percebe que é algo que é inclusivo, porém não deixa as coisas acontecerem, porque ele tem essa limitação, então vamos dar um boi. Claro que existem alguns momentos que a pessoa fala, não vou ir com tudo. Mas ele mostra assim que tem um potencial e a pessoa vai com tudo. Às vezes ganha, às vezes perde, como qualquer outra coisa. Então eu acho muito legal esse detalhe muito importante que, apesar de existir essa limitação, não foi colocado nenhum tipo de preconceito, apesar de que o preconceito é trabalhado nessa história, porém não é um preconceito na obra. Onde não, vamos deixar um pouco mais fácil, vamos deixar um pouco mais leve, né? Porque tadinho dele, ele é surdo, ele é mudo. Não, o preconceito está no personagem, está na sociedade. Ou seja, a história não usa o preconceito como uma forma de amenizar, mas sim utiliza o preconceito dentro da história para mostrar que sim, o preconceito é ruim, que o preconceito não é legal. É um anime de 14 anos, que eu digo não 14 anos de existência, de indicação de 14 anos, que porque você percebe que sim, existe traços bem mais infantis, porém como existe assassinato, existe facada, existe sangue, existe isso, aquele outro, não se coloca como uma coisa mais seinen ou uma coisa mais para adulto, lá seus 16, 18 anos, mas sim algo que não é livre, né? Uma criança de 10, 12 anos, em tese, não poderia ver esse tipo de coisa, apesar dos traços se remeterem bastante a histórias nesse ponto. Porém, é um traço que parece bastante o traço do Estúdio Ghibli, pelo menos tem a mesma energia. É uma história bem fluídica, uma história bem levezinha, porém é uma história cheia de superações, é uma história cheia de mensagens e o mais importante, existe um monte de reviravoltas. É muito legal porque personagens são mostrados, construídos e desconstruídos de uma forma que vai crescendo e isso é muito legal. Você ganha uma certa antipatia com o personagem,
aparece um flashback ou alguma outra cena e mostra que na verdade ele não era uma pessoa ruim. Existem outros personagens que parecem ser personagens bons, porém mostra flashbacks ou alguns acontecimentos e mostra que na verdade ele não é uma pessoa boa. Existe então essas reviravoltas, ou seja, existe personagens cinzas, e personagens cinzas são bem legais. O importante dos personagens cinzas não é que eles podem ser bons, eles podem ser ruins, existe essa mescla, mas sim, não são mostrados realmente toda a psique daquilo que está acontecendo. Apesar de eu achar que o flashback é algo muito preguiçoso, e realmente aqui também é algo bem preguiçoso, porém, como é uma história que tem como principal ponto ser alguma coisa mais fábula, uma historinha que tem como protagonista que vai passar por uma problemática e no final vai ter um ensinamento, é óbvio. Então você percebe que existe essa problemática, existe esse estilo de escrita, esse estilo de desenvolvimento. Então colocar momentos de flashback só para você criar um pouco mais de profundidade nos personagens, para assim você poder criar reviravoltas diferentes e criar umas plots diferentes, aí sim, aí perfeito. Claro, funciona. Eu me vi várias vezes rindo, achando fofo, me emocionando, e outros momentos que às vezes desenhos mais complexos, animes mais complexos, filmes mais complexos não me fazem. Por quê? A leveza, a sutileza, as piadinhas, as caras e bocas, as situações criados por todo esse tom, esse timbre da história, me faz baixar bastante a guarda, fazer com que a minha suspensão fique bem mais baixinha e assim leve de uma maneira bem mais suave, porque histórias mais complexas, mais rígidas, com mais profundidade, mais seriedade no traço e na premissa, faz com que você aumente a sua suspensão da descrença e leve um pouco a sua expectativa. Se uma história já chega com um personagem que não tem falas, porque no caso, surdo-mudo, onde um traço mais suave, mais infantilesco, onde tem uma palheta de cores sempre mais alegre, tudo em parte da luz, vários ensinamentos, diversas dificuldades, choros pra lá e pra cá, emoções bem fluídas, você baixa bastante a sua guarda, porque isso vai ser esse tipo de história que vai buscar esse tipo de conhecimento, esse tipo de ação, esse tipo de aprendizagem, esse tipo de emoção, esses gatilhos. Então sim, você percebe dentro desses 7 episódios quem será o protagonista, logo de cara, quem serão os co-protagonistas, já logo de cara, e você demora para entender um pouco quem poderia ser o antagonista. Não vou dizer quem é o antagonista, porém você já percebe que é de acordo com alguns sinais que vão surgindo, muda, até que realmente bate o martelo dentro desses 7 episódios. E é interessante porque dentro desses 7 episódios, que correspondem a 1/3, você entende o tom e o timbre, que é um pouco mais infantil, porém com algumas cenas um pouco mais importantes, uma coisa um pouco mais moderninha, um pouco mais elevado que simplesmente uma classificação livre. Você percebe que é uma história de jornada do herói, principalmente ele, onde nós temos o conflito personagem versus sociedade, personagem versus personagem, personagem versus ele mesmo. Então existem 3 tipos de conflitos, não pontos de conflito, mas sim tipos de conflitos já aparecem logo no começo. Já apresenta o protagonista, já apresenta o antagonista, já mostra as problemáticas e principalmente dentro da jornada do herói, você já tem pelo menos das 12, dentro desses 7 episódios, você já tem pelo menos 3, 4 passos. Claro, porque os passos 5, 6, 7 mais pra frente são mais relacionados ao segundo e ao terceiro ato. Então, dentro desses 7 episódios, você sim, caso queira fazer jornada do herói, encaixa perfeitamente. Caso queira fazer cena e sequência, encaixa perfeitamente. Caso você queira fazer a estrutura dos 3 atos, encaixa perfeitamente. Então, esse animezinho é bem completo, é bem gostosinho, tem diversas reviravoltas, tem construção de personagem, tem um world building bem legal, você mostra cultura, mostra sociedade, mostra política principalmente, tem um
quê de sistema mágico, bem suave, porque isso não importa muito, simplesmente é resolver um probleminha ali, uma magia para fazer isso aqui, o fato da criatura do Kage existir, uma maldição ali, um elixir lá colar, uma maldição para cá para lá. Mas não é algo que interfere, claro que interfere diretamente na história, porém não interfere com tal peso ao ponto de você realmente precisar entender como funciona esse sistema mágico para ser isso. Então você pode considerar algo como mais nebuloso, um pouco mais suave, que não tem problema nenhum. Então é interessante porque a construção de história desse anime realmente ele é bem suave, ele é bem levezinho, é bem gostosinho e claro, é um tipo de anime que realmente eu assisti até o final. Assisti os primeiros 7 episódios, fiz todas as minhas análises, fiz todas as observações, coloquei tudo aqui na minha pauta. Aí depois assisti o restante. Já sei o que acontece até o final, pelo menos da primeira temporada. Não vi se existe uma segunda temporada. Já gostei de personagens, já tenho meus preferidos, já tenho diversas teorias que eu poderia trazer aqui. Porém, como objetivo aqui é mais trazer uma indicação, onde foi indicado para mim fazer essa reviewzinha, falar um pouquinho sobre esses pontos. Então eu acho que vale muito a pena você ver esse anime. Claro que, como eu falei, com a construção de enredo, ele é bem leve, porém ele é bem trincadinho. É uma história suave, só que bem escrita. Sabe, uma história que não possui, assim, muita complexidade, é uma história bem mais linear. Começa isso, vai pra cá, é o tipo de história de jornadinha. Temos aqui, acontece, quero mudar, saio, encontro pessoas, junto pessoas, encontro o mestre e fecho. É simples, é só isso. E isso que traz toda uma complexidade narrativa, não de camadas de personagem, mas uma complexidade emocional. E isso faz toda a diferença, principalmente quando você quer fazer um tom e um timbre um pouco mais fabulesco, um tom, um timbre um pouco mais fluídico e leve. Como eu falei, existe sim facadas, sangues. Existe uma cena grotesca onde o rei ele é triturado e a medula do sangue dele é usado como matéria-prima para uma das poções. Claro que, por ser um anime com 14 anos, né, a faixa etária ser de 14 anos, você não vai mostrar lâminas picotando, mas sim você vai mostrar o quê? Uma insinuação. E isso também é muito bom. A insinuação muitas vezes fala mais do que mostrar propriamente dito. Porque dentro da insinuação você pode simplesmente falar, eu insinuei isso, agora você que pensa o que pode acontecer. E esses pequenos mistériozinhos tornam a vontade de assistir o próximo episódio muito maior. Saber que existe uma luz que acontece tal coisa, quem será que produz essa luz? Ah, será que o fato de que está acontecendo a sorte do protagonista acontecer A, B, C e D é protagonismo? Mas depois mostra que não é. Então é interessante que essa construção de história bem mais leve, mas colocando os gatilhos de curiosidade nos pontos certos, colocando os foreshadowings no ponto certo, os red herrings no ponto certo, faz com que você se sinta muitas vezes ludibriado. Por quê? Porque a história quis isso, mas não é um sentimento ruim, porque você fala, ah, você queria que eu acreditasse nisso, mas na verdade era outra coisa, né? Ah, safado. Porque como eu falei, é um anime de classificação 14, então é para ser mais fluida, é para ser um pouco mais simples. Então é bem legal como uma pessoa que fez, ela se deu ao trabalho de não apenas construir uma história fechadinha, gostosinha, com motivação e um princípio bem bestinha. Nós temos diversos reinos, onde tem diversos reis, e existe um ranking que separa esses reis, e aquele que for o maior rei, o rei de todos, tem o poder de, sei lá, comandar todos os outros reinados, conseguir um item mágico cabuloso. Quem definiu isso? Não importa. Porque essa pessoa tem o poder de escolher A, B, C, D? Não importa. Porque não existe uma rebelião de um reino X ou Y para conseguir ter essa força e de conseguir o primeiro lugar. Não importa. Então, é um world building que serve como plano de fundo. Ah, então quer dizer que o world building de planos de fundo são bons ou são ruins? Depende muito da premissa da história que você quer fazer. E no caso aqui, o mais importante é o world building interno, ou seja, a construção de personagem e como o personagem interfere nessa sociedade. O plano de fundo que o world building faz é para dar uma base para que essa história aconteça.
Como eu falei para vocês, a história ela é um triângulo, onde nós temos a base do world building, porque precisa acontecer em algum lugar, e nós temos personagem e história, onde os dois elevam a história para cima, porém, sem qualquer um dos dois, o terceiro cai. Então, para conseguir ter uma construção de história, você precisa desse triângulo da história. Só que o que é interessante, os triângulos não precisam ser necessariamente equiláteros. Ele não precisa ter necessariamente o mesmo tamanho. Então, o que acontece? No caso dessa história, é uma história isósceles. No caso, um world building um pouco menor, com uma história e uma construção de personagem muito mais profunda, porque aqui a moral é descobrimento, autoanálise, determinação e dizer que a história diz eu mesmo com essa limitação posso ser melhor. E ponto. Então o mais importante é o que? É o personagem e a história. Porém, sem um world building que mostra as dificuldades, os tipos, as magias, a cultura, a política, não teria o porquê justificar a determinação do personagem e o desenvolvimento da história sem esse pezinho aqui embaixo. Porém, as informações de world building são bem mais restritas, apenas contextualizando melhor alguma situação, apesar de que, como eu falei para vocês, lá no episódio bem antigo, acredito que seja os primeiros 5, os primeiros 10, que uma das funções do espaço nada mais é do que as 5 principais. E uma delas é mostrar o ocorrido. Ou seja, eu estou em algum lugar e eu estou justificando aquela situação com o meu world building. Então, se a pessoa, ela mesmo sendo muda, ela quer ser o rei mais poderoso de todos, por quê? Ah, porque é uma determinação, ah, porque eu quero ser igual ao meu pai? Pode até ser. Mas se existe uma sociedade que traz essa cultura de que você precisa ser não apenas um rei poderoso, mas o melhor de todos os reis, então você cria mais um ponto de motivação para que o personagem faça do jeito A ou do jeito B. Pelo fato de existir um tipo de magia que faz algo assim, assim, assado, faz com que personagens com uma índole questionável façam planos para que tal coisa aconteça e vire de tal forma. Pelo fato de existir um tipo de linguagem, no caso Libras, para o nosso protagonista, quer dizer que tem pessoas que conhecem isso, se importam com isso, mostrando um quesito ali suave de sociedade. Não sabemos quem são as sombras de chão, não sabemos o que é o Kage, porém é um personagem que tem como principal motivo mostrar também um outro quesito de preconceito, porém uma amizade inesperada e, obviamente, nos momentos que o protagonista precisar de um intérprete, apesar de que às vezes uma pessoa falante conversa com um surdo-mudo e acaba se entendendo, mas até aí beleza. Mas em momentos mais tranquilos, onde essa comunicação é mais importante, ele serve como intérprete. Então, no final das contas, sim, é possível você colocar personagens com limitações e mesmo assim criar personagens maravilhosos. Claro que fazer um personagem cego, dependendo do tipo de anime que você está fazendo, como por exemplo Shaka ou Asmita em Cavaleiro do Zodíaco, você consegue compensar esse olho fechado simplesmente com algum poder mágico. Gojo ou até mesmo o Demolidor. Num personagem surdo-mudo, onde ele não tem uma grande capacidade, precisa resolver de alguma forma. No começo com Libras e depois um intérprete que por algum motivo, com a conexão mágica, eles existe essa comunicação possível. Então galera, de uma forma geral é bem legal, vale a pena. Se você gosta de animes mais gore, mais pesados, 16 ou mais, talvez vocês não gostem muito pela suavidade da história. Porém, se você é um apreciador da obra e acha que vale muito a pena, com certeza eu acho que você precisa assistir. Assista os primeiros 7 episódios, veja a fluidez, veja a dinâmica, e se achar interessante, continue assistindo. Existe no Crunchyroll, então é só você ir lá ver, e obviamente em outros streamings, mas não tão originais e mais Jack Sparrows, você consegue também achar com certeza. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!